Graça e paz para os eleitos, os amados irmãos, em Cristo Jesus, em todo lugar. Hoje vamos falar sobre um tema que o sistema religioso odeia que se toque. Porque certamente, se algum dos que estão ouvindo e vendo conseguir entender, se libertarão completamente desse jugo, desse fardo que é imposto a eles. E esses pastores, esse pessoal do sistema aí, esses bispos, esses apóstolos, vão ter que procurar emprego, né? E parar de roubar, enrolar e tirar dos pobres, das pessoas, dos que não são bem informados, e usar um preceito da lei para aplicar hoje na igreja e enriquecerem de forma escandalosamente, né? E você é um contribuinte para que eles vivam esses deleites, essa vida regalada, e você na miséria, na pobreza, na necessidade. Muitas vezes deixando de pagar uma conta de energia, ou comprar uma comida para seu filho, para sua casa, o leite do seu filho, para levar o dinheiro para o pastor. Vamos falar sobre isso mesmo, o dízimo. E vamos ver quem é realmente o devorador que a Bíblia fala. Porque o devorador natural de Malaquias era um gafanhoto. Não tem nada a ver com o diabo nem com o demônio, como eles afirmam no sistema. Mas há um devorador mais voraz, mais pior, mais mortal que os gafanhotos de Malaquias ou de Joel, capítulo 1. E nós vamos ver. O nosso assunto de hoje é esse. Então, primeiro, coisa que nós temos que entender. Primeira coisa que você tem que entender, que nesse novo pacto, nessa nova aliança em graça, nós não estamos sob o jugo da lei, debaixo da lei. Qualquer um que viva debaixo da lei, hoje, vive debaixo de maldição. Porque é para esse caminho que a lei, os seus preceitos, né, eles levam as pessoas, levam as pessoas. E se você quer ser um cumpridor da graça, você não pode ser um cumpridor da lei. Porque a lei queria agradar a Deus através das obras humanas. Em graça, para agradar a Deus, é pela fé. Não é pelas obras, é pela fé. Paulo lhe disse em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível não agradar a Deus. Então vamos começar aqui com esse versículo bem interessante. Atos capítulo 13, versículo 39. E partindo de Pafos, o versículo está errado. É o versículo 39. Aqui. É tudo ao vivo, viu? Que não tem manipulação, não tem tendo que redigir, tendo que fazer, não. É bem ao vivo, por isso que dá muitas vezes esses burgues, esses errozinhos, mas normal. O versículo certo é esse aqui, Atos 13, versículo 39. Diz assim: E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê é justificado das coisas que a lei não podia fazer. Então, a lei não pode, por exemplo, hoje, a lei não pode e não tem força nem valor hoje. Ela foi enfraquecida, ficou tão enfraquecida ao ponto de estar enferma, doente, pela carne. Por quê? Porque a carne não cumpria, a carne não conseguia cumprir. Então ficava doente, ficava enferma, por não poder cumprir. E a lei também, ela não podia salvar ninguém. Não havia salvação na lei. Então, a lei também, ela é também chamada de Velho Testamento, também chamada de Primeiro Pacto.
antigo sacerdócio, né? Então, isso era o que a lei, o que tinha na lei, o que ela era, né? O que ela se tornou fraca. Fraca e enfraquecida por quê? Por causa da carne. Vamos ler. Romanos 8, 3. Portanto, o que era impossível à lei, note que era impossível. Não adianta querer dizer que podia, que era, porque a Bíblia está dizendo que era impossível para a lei, visto como estava enferma pela carne. Enferma por quê? Porque não tinha quem cumprisse 613 preceitos, impossível para o homem. Para a carne, Deus enviando seu Filho à semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, condenou o pecado, condenou o quê? A lei. Era ela que, a sua transgressão a ela é que era o pecado, que todos hoje, né, acreditam ser outras coisas, que não era. Então a lei foi dada a Moisés por Deus, lá no Monte Horebe. Vamos ler mais um pouco. Malaquias, capítulo 4. Deixa eu voltar. Malaquias 4, 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Então a lei foi dada a Moisés no Monte Horebe. Então, aqui mesmo, em Malaquias, no capítulo 3, então, a lei tinha 613 preceitos. E muitos desses preceitos, hoje, são trazidos e praticados pelo sistema religioso, pelos assim ditos, né, os chamados sacerdotes, apóstolos, bispos, pastores, que dizem ser sacerdotes enviados por Deus. Mentira, não são sacerdotes. O sacerdócio era uma linhagem levítica, judeu. Não tem sacerdócio linhagem gentílica. Não tem. O sacerdócio era da linhagem judíaca, da tribo de Levi, especificamente, da linhagem de Arão. Para ser um sacerdote, teria que ser provado que ele era descendente de Arão, e a sua mulher também. Vê que interessante. Será que esses sacerdotes aí, dessas igrejas, não sei que lá, não sei da onde, do reino, essas outras aí, muitas delas, esses pastores, esses bispos, esses anciões, eles provam a sua linhagem, que são descendentes de Arão? Impossível, né? Impossível. Então vamos pegar o versículo que eles amam, que eles adoram, para pôr medo nas pessoas, pavor, terror, e dizer que você é ladrão, e dizer que tem um devorador, diabo, Satanás atrás de você para te pegar, se você não manter a riqueza e o luxo deles, né? Se você não fizer isso. Vamos ler Malaquias capítulo 3, versículo 8 até o 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar bênção, tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Então veja que interessante, né? O versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Quando fala toda esta nação, se dá a entender que é todas as tribos de Israel. Mas não é. Não era o povo
que roubava. O povo trabalhava duro, o povo trabalhava forte, trabalhava firme para poder plantar e para poder colher. O povo trabalhava muito duro, muito forte. Mas quem era que colhia? Quem era que recebia os dízimos? Os sacerdotes. A nação que roubava não era a nação, o povo, as tribos que trabalhavam, mas sim a nação sacerdotal, a nação de sacerdote. Eles é que roubavam. Olha o que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, a casa do tesouro é onde? É essas igrejas? Não. A casa do tesouro citada aqui é o templo em Jerusalém. Não é essas igrejas, nenhuma dessas. Nem tampouco a réplica que tem lá no Brás. Aquilo ali é uma blasfêmia, né? Terrível contra o Evangelho, contra a palavra, contra Deus, contra a verdade de Deus. Aquilo é uma mentira, né? Produzida por um louco, por um doido, que colocou na sua cabeça riquezas e poder e glória e acredita que pode, fazendo uma loucura dessa, vai agradar a Deus. Deus não habita naquilo, né? Deus habita hoje na sua igreja, o seu corpo, que é a igreja, né? Que é você, que somos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. É onde Deus habita hoje e sempre habitará, nunca deixará. Ele nunca voltará para pedra, nem para templo ou qualquer coisa que o homem faça das suas mãos. Deus não habita nisso. Deus habita na sua palavra. Deus habita em você. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vocês, se vocês estiverem em mim, então vai haver uma recíproca, né? Vai ser recíproco essa habitação. Você habita em Deus e Deus habita em você. Então, a casa do tesouro, trazeis todos os dízimos. E então, essa é a leitura preferida para pôr medo e escravizar os leigos. Eles acusam você de ser ladrão se você não der o dízimo. E jogam pragas e maldição, dizendo que um devorador vai na sua casa. Mas, finalmente, a finalidade do dízimo na lei é bem diferente do que eles aplicam hoje, o dízimo, que eles fazem hoje. A finalidade, né, do dízimo na lei é bem diferente de hoje. Vamos ler. Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Duas coisas ou três nós podemos observar aqui. Primeiro, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio. Isso quer dizer que nem todo levita tinha direito ao dízimo, mas apenas aqueles que tinham, que recebiam o sacerdócio, que eram sacerdotes, que iam ministrar, que iam trabalhar no templo. Eles sim, eram que tinham a autorização da lei de tomar o dízimo do povo, segundo a lei. Então, o dízimo era um preceito da lei. Segundo a lei que foi estabelecida no Monte Horebe, que Deus deu a Moisés, estabeleceu isso. Você pode dizer que não, mas o dízimo foi dado antes da lei. A Abraão. Abraão deu dízimo, isso foi antes da lei. Isso foi estabelecido na lei. E quem deixasse de cumprir seria punido. Agora, se você que diz que o dízimo foi antes da lei, a circuncisão também foi dada a Abraão antes da lei. Você pratica circuncisão na sua igreja, senhor pastor? Senhor sacerdote falso? Você pratica também a lei da circuncisão, porque foi dada a Abraão antes da lei também. A mesma coisa. Era a marca do pacto. Claro que não, né? Vocês não têm nada, vocês não querem nada com essas coisas de circuncisão. Vocês querem o dinheiro do povo. Aí sim, aí vocês vão dizer que o dízimo foi antes da lei.
mas ele era um preceito da lei. Jesus deixou bem claro isso, e Paulo está dizendo aqui também que ele era um dos 318 preceitos, 613 preceitos da lei. O dízimo era um, e foi por Cristo abolido. Então, segundo o dízimo. E outro detalhe, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. O dízimo, ele era colhido dos sacerdotes levitas, eles eram colhidos dos seus irmãos, quer dizer, das 11 tribos, de mais ninguém. Não era para colher dos moabitas, não era para colher dos amonitas, não era para colher dos jebuseus, não era para colher dos filhos de Anom, não era para colher dos cananitas, não era para colher dízimo de mais ninguém, só dos seus irmãos. Eu te pergunto, será que esses pastores colhem dízimo somente dos membros da sua igreja? Ou qualquer um que quiser, ou de qualquer um eles tomam o dinheiro? Eles não querem saber se for, não interessa se você é adúltero, se você é fornicário, se você é mau, não importa o que você seja, dê o dízimo para eles, não tem problema suficiente. Outra coisa, se você não é um cara casado, legalmente, você vive maritalmente com uma mulher, e você faz parte de um covil desse aí, você não pode participar dos ritos da igreja, como a ceia que não é ceia, né, mas eles têm uma ceia, mas você não pode participar. Você está fora de muitos rituais que eles fazem nas suas religiões, no seu sistema religioso. Mas eu duvido que eles te proíbam de dar o dízimo. Se você não é casado, mas você não pode cear, por exemplo, não pode se batizar nas águas, ainda que tudo isso é preceito da lei também, foi abolido também isso. Mas eu estou falando como eles entendem. Você não pode cear, você não pode se batizar se você não for casado, mas você pode dar o dízimo. Eles não deveriam receber o dízimo de você, porque você não é casado. Não te dão a ceia nem é batizado porque você tem que dar o dízimo. Por que teria que dar? Entendeu? Você está vendo como é que é o sistema mal, perverso. Ainda que dízimo e batismo, isso tudo é preceito da lei, foi removido completamente. Bom, outro assunto a gente trata em outra oportunidade, mas deixa eu voltar aqui. Olha, os dízimos do povo e de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então, a finalidade do dízimo da lei, ele é bem diferente. Então, 11 tribos trabalhavam, e Levi, o que tinha os sacerdotes, os levíticos, que era levítico, que não teve herança, iria colher de seus irmãos, e não de qualquer um, os dízimos. E essa ordem era segundo a lei. Você está entendendo? Então, das 11 tribos que eles escolheram, eles deveriam colher de seus irmãos, e não de qualquer um, esses dízimos. A finalidade do dízimo na lei era bem diferente disso. Então, as 11 tribos trabalhavam, e Levi, o sacerdote Levi, que não tinha herança, olha bem, os levitas não tinham herança. Um levita, um sacerdote, o levita era como um funcionário público. Ele tinha que trabalhar para o povo, órfão, viúvo, estrangeiro, sacrificar e atender totalmente o povo. Ele vivia daqui, vivia do altar. Ele não podia ter uma casa não podia ter. Não podiam ser dono de um boi, não podia ser dono de um carro. Mas olha esse sacerdote aí hoje. Os caras são sócios de banqueiro, dono de empresa, gráfica, banco, donos de tudo quanto é coisa, sócio completamente das empresas aí, são ricos, donos de helicópteros, carros, aviões, os sacerdotes, esses profetas, esses sacerdotes aí, esses presidentes da igreja, eles são podres de ricos, né? Milionários, fortunas de mais de 2 bilhões, 9 bilhões. E você precisa ver os sacerdotes de fora, da África, um país, um continente onde o povo é miserável, pobre, morre de fome. Mas os seus líderes, os sacerdotes, os pastores das igrejas, são os mais ricos do mundo. Do mundo são os mais ricos. Bilhões e bilhões.
que vivem disso, dos dízimos de que tiram dos irmãos e são sócios, né, de, de jazigas, de diamantes e de todas essas coisas aí. Os sacerdotes, que na lei não podia ter uma casa, nem um burro, um jeguezinho não podia ter, próprio deles. Mas hoje você vê isso, como é que você se deixa levar para um engano tão grande desse? Olha o que diz a palavra, vai ler, leia lá, está na Torá, está no Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui. Então, olha o que diz Número, capítulo 18, versículo 26. 18:26. Também falarás aos levitas e dir-lhes: quando receberdes o dízimo dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado, por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Olha o que diz Deuteronômio 26. 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, aos órfãos, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Para que comam, está bem determinado o que era os dízimos. Não era dinheiro, era comida, comida, comida. Para que comam. Recolherás os dízimos para que eles comam. Eles vão comer dinheiro? Claro que não. Os dízimos eram alimento. Agora note o que diz esse versículo. Separarás. Entendeu? Quando acabares de separar todos os dízimos da tua herança do ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás aos levitas. Então você vai separar. E uma parte será para os órfãos. Olha como era a divisão do dízimo, né? A finalidade do dízimo na lei. Olha, uma parte para os órfãos, uma parte para as viúvas, uma parte para os estrangeiros. Estrangeiro, quem eram os estrangeiros? Os gentios, que habitavam, se circuncidavam, habitavam também Jerusalém e praticavam e viviam também das leis, dos preceitos judaicos. Qualquer gentio que quisesse se tornar um judeu de natureza, um cidadão judeu de Israel, ele tinha que circuncidar, porque esta era a marca de um judeu. Foi dada a Abraão a confirmação de que eles receberam uma promessa terrena, uma promessa natural, uma promessa da terra. Era a circuncisão. Então, era feito isso. Agora eu pergunto, você vê as viúvas e os órfãos e os estrangeiros serem beneficiados com os dízimos desses homens aí? Seja sincero. Você já viu? Claro que não. Vai tudo para a conta do pastor. Esses dízimos, eles colhem esse dinheiro. Tem gente que dá carro, tem gente que dá casa, tem gente que dá anel de ouro. Deixa tudo lá para eles. Sendo enganados de que vão receber em dobro, em multiplicado, e que vão sair da miséria, da pobreza. Muitos ficam até pior do que quando chegam e quando entram nesses lugares. Nunca conseguem se libertar, nunca conseguem encontrar solução para o seu problema. Por quê? Porque estão sendo enganados. São lobos, vorazes e cruéis. Então o dízimo, ele era o alimento. Então tudo esse dízimo vai para o pastor. O sistema religioso hoje, meu amado, tem um sistema automatizado de colheita de dinheiro, de dízimo, de altíssima eficiência. O departamento deles de ajuda ao necessitado é precário. Parece o SUS do governo federal, parece o SUS. Mas o sistema de coleta de dízimo deles é sofisticadíssimo.
depósito, débito em conta corrente, automatizado, tudo, tudo nos trinque para que o pastor seja beneficiado por cada centavo, cada real. Não paga impostos, né? São isentos. Para no final do ano declarar o que eles fizeram pelo povo. Eles dão umas migalhazinhas, né? Assim como 1% de todo o dinheiro que é entrado com dízimos e ofertas no Brasil, 1%, ou até menos que isso, é utilizado em missões, é utilizado em evangelismo. Isso quer dizer que os 99% vai para onde? Para onde? Adivinha para onde é que vai os 99% de todo esse dinheiro, essa fortuna que entra, de tanta enrolada? Para o bolso do pastor, para eles. Por isso que tem casa em Miami, mansões em Nova York, tem fazendas de gados em Goiás, uma torta à direita, tem aviões, helicópteros, são sócios de empresas, donos de banco. É essa vida sacerdotal dos sacerdotes da graça do Evangelho. São não, são mentirosos, são falsos, são ladrões, são lobos, vorazes e cruéis, que estão sendo denunciados pelos pregadores da graça. Nós que pregamos essa graça, nós denunciamos completamente esse sistema maldito e maldoso que oprime as pessoas e roubam as pessoas. É isso que eles fazem. E você não pode dar uma vida boa para o seu filho, você não pode comprar uma comida melhor para a sua casa, você não pode comprar um sapato, uma roupa, você não pode fazer nada porque tem que levar esse dinheiro para a igreja, para o pastor, com o pretexto de que tem que pagar energia, que tem que comprar o banco, tem que manter a igreja. Meu amigo, a obra de Deus é mantida por Deus. A igreja de Deus é mantida por Deus. Não é mantida por homem, por coisas materiais, é pela fé. Se precisar do dinheiro para pagar a energia, pode ter certeza que vai ser feito. Vai chegar. Se precisar comprar um ventilador, fala com o corpo da igreja. Deus vai abrir o coração de todos. E se o ventilador for R$100, tiver 100 pessoas, cada um vai dar R$1. E compra o ventilador e põe na igreja. Entendeu? É assim que é. É assim que é o sistema de movimento financeiro em graça. Nós vamos ver aqui. Então, eles têm um sistema. Então, os 4 grupos que deveriam ser beneficiados pelos dízimos eram os levitas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Quero que você tenha sempre em sua mente que dízimo era alimento, não era dinheiro. Olha mais uma prova de que era alimento e não era dinheiro. Vamos ler Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, endro e o cominho. Você está vendo nota de R$50 aqui, de 100, de 1000? Você está vendo dinheiro aqui? Endro, cominho e hortelã são o quê? Responda você aí mesmo. Endro, cominho e hortelã é o quê? É dinheiro ou alimento? É alimento, é claro que é alimento. Então, endro, cominho. E desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquela. Jesus aqui afirma que o dízimo, ele era um preceito da lei. Desprezais o mais importante da lei. Quer dizer, eles faziam, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã e desprezam o mais importante da lei. Quer dizer, esse ato de dar o dízimo era um preceito da lei. E não um mandamento de Jesus Cristo, de Cristo para nós hoje. Não é. Eles se aproveitam desses textos e de lá de Malaquias e de outros para alegar isso. Mas no Novo Testamento não tem nada sobre isso. Não tem nada de sacerdócio gentil. Não tem nada dizendo que esses homens são vigários de Cristo.
eles estão representando a Deus, que tem o Espírito Santo e que eles foram colocados como líder, como anjo da igreja. Isso é uma mentira. O Espírito que está nele, no pastor, é o mesmo que está em você. A unção é distribuída para todos. A medida da fé, a medida do Espírito é dada para todos igualmente. Não tem essa de um ter porção dobrada, maior. Não tem. É o mesmo Espírito. Agora, como você usa e crê e a sua fé opera, aí é diferente. A sua fé depende da fé dele. Aí você vai a ele buscar óleo, buscar fitinha, buscar tijolo, buscar macarrão, feijão, e tem que pagar por isso, né? Vai ter que a água, copinho de água e tudo mais, você tem que pagar por essas coisas. Mas tudo isso é bruxaria, não existe isso na palavra de Deus. É em graça. A fé não usa essas coisas. A graça não tem esse tipo de propaganda da lei, esses objetos, essas coisas ungidas. Eles compram óleo lá no mercado, óleo extra virgem, azeite. Aí o pastor ora e diz que aquilo foi consagrado, é consagrado para estar ungido. O pastor tem o poder para consagrar o azeite e transformar ele em coisa santa. O pastor tem, o bispo, o apóstolo tem esse poder. Quem deu? Claro que não vem de Deus isso aí. Isso é uma ideia deles, que eles fazem, aplicam, pegam lá da lei e aplicam em você, e você come o gato por lebre e acredita que isso é verdade. Quando foi abolido, foi tirado completamente do nosso meio, cravado na cruz. Porque isso fazia mal, isso atrapalhava, isso não abençoava. Isso trazia as pessoas para debaixo de maldição. Estava doente, estava enferma, por causa da carne. Ninguém cumpria. Então, aqui nós vemos isso. Olha que pérola aonde é uma espinha na garganta desses líderes, desses sacerdotes falsos do sistema religioso, esses pastores, que Isaías chama de cão guloso. Nós vamos chegar lá, mas olha que pérola. Olha o que Deus fala. Anote mesmo. Examine, estude, para que você não fique preso e nem mais emaranhado nesse negócio aí. Olha, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 24 até o 26. Olha que coisa, olha que pérola da graça. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, os dízimos, né? Moisés falando na Torá, no Pentateuco, no livro da lei, ele falando acerca daquela pessoa que estava com o dízimo, tinha juntado durante o ano todo, e tinha muito, Deus abençoou demais a sua colheita, a sua plantação, né? E ele colheu bastante, ele estava com o dízimo acumulado para levar para o templo, para os sacerdotes. Olha o que diz aqui a palavra sobre isso. E quando o caminho te for cumprido, que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor, teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, né, colheu bastante, foi uma bênção, e ele tinha que levar os dízimos, eles faziam isso, eles eram obedientes. Quem roubava não era esse rapaz aqui não. Esse rapaz era abençoado e ele levava, ele cumpria. Quem roubava era o sacerdote. São esses pastores que roubam você. Não é você que rouba a Deus. Quando você não dá o dízimo e você usa ele para alguma coisa, você está fazendo nada mais, nada menos do que a vontade de Deus para a sua vida. O dinheiro é seu, não é do sacerdote. Nem é de Deus. Que Deus não tem dinheiro e Deus nem usa dinheiro. Entendeu? Deus não precisa dessas coisas. Mas ele, na lei, era obrigado a dar por causa dos sacerdotes, que foi separado e foi dito por Deus, estabelecido, que essa tribo, os sacerdócios dessa tribo deveriam ser mantidos, alimentados pelos seus irmãos. Isso era uma lei, um preceito dela e que deveria ser cumprido.
Hoje não. Hoje o sacerdócio foi mudado, meu amigo. Mudou a lei, mudou também o sacerdócio. Então não tem mais sacerdócio levítico, nem sacerdócio levítico. Qualquer um desses que digam que é sacerdote e tem direito a colher dízimo, a pegar dízimo, ele é mentiroso. Mentiroso. Está te enganando. Olha bem o que diz. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Então ele pegaria o dízimo dele e venderia. Venderia toda a comida e pegava o dinheiro. Eita, aí eu vou pegar esse dinheiro e fazer o quê? Vou dar para o pastor, é? Olha o que ele deveria fazer com o dinheiro, que você não faz. Você pega o seu dinheiro e leva para ele. Para ele gastar nos deleites, nas bebidas, nas comidas, né? Viver regaladamente, seus filhos estudando no exterior, em colégios particulares, e o seu estudando lá no colégio da favela com os traficantes lá, querendo, querendo fazer dele aviãozinho. E na sua saúde o pastor tem, sabe onde, sírio-libanês, só tem hospital de primeiro mundo para ele e a família dele. Você não, é para o SUS. Vai pedir ao pastor para fazer uma cirurgia, você deu dízimo durante 30 anos, aí você precisa fazer uma cirurgia de um apêndice, de uma vesícula, aí você vai lá no pastor, eu estou precisando aí de 10 mil, 15 mil reais para fazer uma operação. Eu duvido que eles te dêem esse dinheiro. Mas você tem dinheiro, porque você sustentou o sistema dele com dízimo. Você tinha direito. Olha aqui o que é que diz essa palavra. E aquele dinheiro darás por tudo que desejar a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte e por tudo que te pedir a tua alma. Comei-o ali perante o Senhor, teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Olha o que deveria ser feito. Você trocaria todos os dízimos por dinheiro, ia para o lugar onde Deus estabeleceu. Chegando lá, você compraria tudo de novo, de comida. Você compraria bebida forte, vinho, refrigerante, suco. Você comprava comida, as melhores comidas que você poderia comprar para você, seu filho, sua família. E diz aqui, e coma perante o Senhor ali, e alegre-se, e farte-se, você e a sua casa, e não esses pastores, e não esse sistema corrupto, maldito, terrível. Meu amado, se liberte. É para você usufruir, não para eles usufruir. Isso era o que dizia a lei. Isso era o que dizia a lei estabelecer isso aqui. Isso aqui é uma coisa estabelecida pela lei e deveria ser cumprida. Se hoje, como eles dizem que são sacerdotes e colhem o dízimo, por que você faz isso? Leve seu dinheiro para eles lá, meu amado. Compra comida, aqui, ó. Compra uma bebida, compra uma garrafa de vinho, compra um refrigerante. Se você não bebe vinho, compra refrigerante. Se não bebe refrigerante, compra que suque. Faz o suco da fruta. Compra comida gostosa para teus filhos, para tua casa. E alegre-se na presença de Deus com isso. Não mantenha esse sistema mau, corrupto, perverso, esses homens, lobos vorazes, terríveis, que estão te enganando. Era isso que era a lei. Então, se o local fosse distante, então você deposita, se hoje o local for distante, você deposita na conta do pastor, né? Pastor, depositei já os 5 mil reais na sua conta, os 10 mil. Eita, que irmão abençoado, vou orar por você, meu amado. Deposite mais, deposite mais. Eu preciso pagar a televisão, eu preciso pagar o avião que eu comprei, o carro novo, a BMW, né? Teve um tal aí, não sei que lá, Duque, de uma seita aí, que mostrou um Porsche que ele comprou. Vou dar uma saída agora no meu Porsche. Olha só, um sacerdote com um Porsche. Imagina, né? Quando não podia ter nenhuma casa os sacerdotes na lei. Era proibido. Vivia do templo, comia do que os irmãos dessem, não do que eles roubassem. Mas aqueles também como esses, eram ladrões também. Então, não, se for pesado, eu vou fazer o quê? É muito longe. Olha, rapaz, eu conheço muitas pessoas que o motoboy chega nas suas casas para pegar o envelope por 50 reais, 100 reais de dízimo desses irmãos. Às vezes aposentado, inválido em casa, não pode ir para a igreja, o pastor não vem visitar,
manda às vezes uma comissão de uma irmã que vem falar balabachurianta, canta na manaia nos ouvidos, gritar essa coisa que ninguém entende, sabe o que é que eles estão falando. Eles dizem que é línguas estranhas, mas línguas estranhas não é nada disso. Aquilo não foi línguas estranhas, foi idioma que foi falado no Pentecostes. Deus não fala línguas estranhas, mas eles chegam lá gritando terra na manaia, não sei para onde, não sei para quê, né? E levam, né? E o motoboy vai lá e pega o dinheiro e leva o dízimo para o pastor poder, né? Gozar, né? Tem um pastor aqui em Pernambuco, aqui mesmo, numa igreja não sei que lá, das Assembleias, não sei de quem, que só aqui em cima, aqui onde eu moro, próximo de aldeia, ele em condomínio já comprou uns 4 casarão daqueles, misericórdia. Com o dinheiro de quem? De quem? É a mesma coisa dos deputados e dos senadores, né? Vivem uma vida regalada, verdadeiros ladrões terríveis, esses senadores, deputados, vereadores, prefeitos, tudo passa a mão no dinheiro, que é do contribuinte nosso, que trabalhamos e damos duro. Eles ficam com tudo. Vai mexer nas leis para tirar R$ 1 desses homens. Você está perdido, você nem consegue, porque é eles mesmos que fazem a lei. Então, é o pastor mesmo que faz a lei, determina o negócio. Entendeu? É ele mesmo que faz a lei. E você só é o escravo do sistema. E tem que fazer isso. Se o pastor for para sua casa, você prepara o melhor prato, a melhor comida. Você nunca preparou para o seu marido, nunca preparou para os seus filhos, mas você faz para o pastor. É para ele. O melhor. O melhor é para ele. Não, meu amigo. O melhor é para seus filhos. O melhor é para você. O melhor é para seu marido, é para sua esposa. O melhor é para você. Não é para eles, não. Manda esses homens trabalhar. Manda esses camaradas fazer cala na mão. Tá vendo? Ah, mas eles trabalham na obra. E a colher de pedreiro dele? E o prumo? Cadê a linha? Eles trabalham na obra, né? Cadê a colher de pedreiro deles? Não, mas é obra de Deus. Deus tem obra nenhuma não para botar esses homens para ficarem roubando o povo, não. Entendeu? A obra de Deus naquela época foi outra, bem diferente. E aqueles homens verdadeiros, genuínos, que trabalharam ali no princípio no Evangelho, eles não eram ladrões. Veja Paulo, fazia tenda para sobreviver. Ele poderia viver do Evangelho. Ele poderia pegar dinheiro de todo mundo. Mas ele não fazia essas coisas porque ele era um cristão, um homem que tinha o Espírito Santo de Deus dentro dele. Não esses gulosos, gananciosos, lobos, vorazes que temos hoje aí, que não estão mais tirando lã de ovelha, estão tirando a pele. As ovelhas estão só o couro e o osso no sofrimento. E eles vivendo regaladamente bem bom. É horrível esse sistema, corrupto e mau. Ladrões, cães gulosos. Vamos ler, vamos continuar. Vamos ler Hebreus capítulo 7, versículo 12. Cadê? Hebreus 7, 12. Porque, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então mudou o sacerdócio. Não é sacerdócio mais humano, carnal, araônico. Mas era o sacerdócio um só, único, Cristo. Único, não tem mais sacerdócio. Esse tipo não. E não tem mais a lei. A lei mudou. Agora a lei não é mais a lei de Moisés, nem é uma lei carnal, física, de obras, mas é uma lei de espírito e de vida, espiritual, da graça. E espírito não tem obras carnais para agradar a Deus. A obra, a graça, a lei do espírito e vida, ela é diferente, bem diferente, ela é no espiritual. Ela não é mais carnal. Então não tem dinheiro nessa lei de Deus. E vamos continuar lendo. Vamos ler Hebreus 3, vamos ver, capítulo 3, e o versículo 1 e 2. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha quem é o sumo sacerdote hoje. Não é Arão, não é Moisés, não é Levita, é Jesus Cristo.
sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então, o que está dizendo aqui? Quem foi o primeiro sacerdote da lei? Quem foi o primeiro sacerdócio na lei? Moisés. Quem foi o primeiro e único sacerdócio na graça? Jesus. Né? Então, o apóstolo e sumo sacerdote Jesus, primeiro sacerdote Moisés, na lei, e Jesus no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, onde temos tudo novo, né? Tudo é novo no Novo Testamento. Novo caminho, novo pacto, nova lei. Tudo é novo. Tudo, a Bíblia diz que tudo se fez novo. Vamos ler. 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Olha como que é o sistema dízimos e ofertas e contribuições dentro da graça de Deus. Remova a palavra dízimo. Não existe. Em graça, no Novo Testamento, não tem nenhum versículo que apoie a coleta de dízimo para um homem só, para um sacerdote, né, gentil. Não tem. Não existe sacerdócio gentil. Não existe, não existe. Esse sacerdócio aí, humano, terreno, diabólico, animal, foi inventado pelo homem, dado para o povo, e o povo necessitado, eles dizendo serem representantes de Deus, eles, através de falsos milagres, falsas coisas, né? A gente vê aí, tem rapaz ganhando até R$200 para fingir ser surdo, para ir lá e ele manipular tudo isso e fazer com que esse rapaz falso ouça, que é mentira, e as pessoas creem e aí colocam dinheiro. Tem uma pastora aí, né, você vê isso na internet, que ela cai morta diante do altar e ela só se levanta, só ressuscita se derem dinheiro, colocarem muito dinheiro sobre ela. Dízimos, ofertas, então as pessoas colocam dinheiro sobre ela, faz aquele banho de dinheiro, aí ela ressuscita. Que lindo, né? Que lindo, né? Que coisa maligna. Eu costumo chamar isso de macumbanjega, né? Coisa horrível. Então, olha como é. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não por constrangimento, nem por tristeza. Quantas pessoas, né, não pegam aquele dinheiro, olha assim, diz, mas rapaz, eu com a conta atrasada, já tem 2, 3, vai cortar, e eu tenho que levar esse dízimo. Se eu não levar, o pastor vai dizer que eu sou ladrão. Se eu não levar, o pastor vai mandar o devorador vir na minha casa e ele vai acabar comigo, meus filhos, minha comida já está pouca. Meu Deus, aí fica aquele constrangimento, aquela tristeza de dar, de ir lá, mas tem que ir forçado. Se não for, o pastor lança uma maldição sobre você. Esses apóstolos da televisão aí lançam maldições e tudo mais sobre você. E você com medo, acredita que aquilo pega, acredita que aquilo vem sobre você, aí você constrangido, com muita tristeza, você leva. Todo mês. Toda vez, todo dia. Toda vez que você vai, você faz isso. Faça isso não. Nenhuma praga desses caras chega sobre você. Você está seguro em Cristo. Pegue o seu dinheiro, gaste com você, gaste com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. Se na igreja que você faz parte precisar de alguma coisa, vocês fazem uma contribuição e assim você compra o que é necessário, você reforma o que é necessário, você ajuda as pessoas que estão precisando, isso mutualmente, cada um contribuindo com o que o seu coração propor, com aquilo que verdadeiramente você puder, e você faz isso com muita alegria, porque nós fazemos isso com muita alegria, muito prazer e satisfação. Muitas vezes damos muito mais do que até o dízimo, se fosse ter que dar dízimo, muito mais, porque não é o valor, mas é aquilo que a gente propôs no nosso coração. Não como dízimo, porque o dízimo foi abolido. Quando você está dando dízimo, você está pagando. Você está
pagando uma dívida que você deve a Deus, segundo é o que eles dizem, né? Que esse dinheiro não é seu, é de Deus. Dinheiro de Deus, né? Tenha santa paciência em suportar tamanha heresia dessa. Vamos ler, 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Quer dizer, essas pessoas aqui, se você for ler no contexto, elas ajudaram Paulo, elas contribuíram para Paulo. E Paulo está dizendo aqui que eles, ainda acima do que eles podiam fazer, eles fizeram e deram. Mas deram, olha aqui, ó, voluntariamente. Não foi por força, não foi com tristeza, não foi por obrigação, não foi por constrangimento, não. Eles fizeram e ajudaram a Paulo, eles deram voluntariamente, até mais do que o que eles podiam dar, o que estava dentro do seu poder, eles deram até mais, mas fizeram isso voluntariamente. É assim que deve ser. É assim que é estabelecido. Então, se você não der, eles te chamam de ladrão. Mas como você teme a Deus e não quer ser ladrão, né? E ainda eles dizem que o devorador vai na sua casa, aí você, constrangimento ou constrangido, e você vai e dá um dízimo. Agora, imagina bem, né? Como pode, né? Um gafanhoto hoje devorar. A gente vive num sistema de tecnologia muito grande, né? Se aparecer uma praga de gafanhoto aí, ela rapidamente é disseminada com pesticidas, né? A tecnologia pode fazer isso e a gente se livra dessa praga, né? Mas, amados, tem um devorador que é mortal, pior. Esse, sim, é o devorador verdadeiro da Bíblia hoje. Naquela época lá, o devorador era um gafanhoto. No livro de Joel, capítulo 1, diz que o devorador era um gafanhoto, gafanhoto devorador. Era isso que era o devorador, né, lá naquela época. Mas hoje tem um devorador também. Um devorador pior do que aquele, né? Que aquele devorava a lavoura, comida, a pessoa depois plantava, tudo bem. Né? Mas hoje existe um devorador muito, muito, muito mais pior. Vamos ler Mateus capítulo 7. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, pregadores, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente dele, eles são o quê? Lobos, gafanhotos, devoradores. Olha aqui, ó, devoradores, lobos, mudou o nome, sim, de gafanhoto para lobo. Mas aqui identifica ainda melhor, que são os pregadores, os profetas, esses líderes, esses sacerdotes que vão até você através da televisão, do rádio, e te pedem contribuições, e te pedem isso, e te pedem aquilo, e aí você tem que dar através de dízimo por constrangimento e forçadamente. Não é coisa voluntária. Mas são eles são os gafanhotos. Esses devoradores que devoram o seu dinheiro, né? E que é amado por muitos. Pode ver aqui nos comentários que vai aparecer. Um monte de gente que ama esse sistema, ama esses pastores, ama esses devoradores, que consomem eles, que consomem completamente. Aquilo que ele era para dar à sua família, ele dá para o pastor. Dizendo que está mantendo a obra de Deus. Deposite aí, por favor, estou precisando hoje de 7 milhões, eu preciso pagar, preciso isso. E faz aquela carinha, vocês precisam me ajudar. Tem outro vídeo aí que até o tal cara lá ensina até os seus pastores a roubarem, né? É normal isso, nas reuniões deles acontecer essas coisas. Então, e você ama ele. E você não pode dar coisas boas para sua família, porque esse devorador fica com tudo. Né? Na lei, eles odiavam os gafanhotos. Eles odiavam porque destruía a plantação, né? As plantações dele. Hoje, esse gafanhoto, esse lobo, esse devorador aqui do Novo Testamento, ele é
amado, ele é adorado, reverenciado, defendido, né? Como sendo justo, certo e correto, né? E o gafanhoto, que antes era um animalzinho, ele tomou forma humana. Você acha que nessas igrejas, nessas seitas, né, nesses covis, eles só vivem de dízimo? Oxe, é uma infinidade de sistema de coleta muito grande, é muitos bilhões que entram. Dízimo, tridízimo, dízimo das primícias, os seus votos, ofertas. Tudo isso é um sistema de arrecadação eficaz, automatizado, de alta tecnologia. E que eles, né, mantêm completamente envelopes especiais e uma série de coisas. Tem até o dízimo adiantado, viu? O dízimo adiantado. É aquele dízimo que você ganha, vamos dizer que você ganha R$ 6.220 por mês, vamos dizer. Então você, antes de chegar, antes de você receber, você já paga lá o dízimo de 622. E nem recebeu o seu salário lá ainda. Mas isso chama-se dízimo adiantado. Mas dízimos, na lei, era do que eles tinham em mãos, da colheita, e não do que eles não tinham, de jeito nenhum. Olha o que diz, segundo aos Coríntios 8, versículo 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita, segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Dízimo adiantado, tem muito lugar aí desses covis aí que fazem isso. Vou adiantar o dízimo do mês. Mas aqui está dizendo que se há prontidão de vontade, se você tem vontade de dar, quer fazer, será aceito. Mas segundo o que qualquer um tem, segundo o que você tem. Não segundo o que você não tem. Ele diz que é para dar pela fé, né? Alegam que é para manter seus programas de TV, rádios, e muitos são donos e sócios dos tais. Eles dizem, é para manter a TV, é para manter o rádio, é para manter o programa na TV e no rádio. Mas eles são donos da TV e do rádio. Você está entendendo? Eles são donos disso aí. Mas os membros não têm parte em nada disso. Não são beneficiados. Quem é o beneficiado? O pastor. Ele é que é o beneficiado. Mas como manter esse evangelho hoje? Como manter o evangelho da graça? Qual é a fonte de renda dos que ensinam a graça? Na internet é gratuita aí, ó. Gratuita a internet para fazer. Você faz um vídeo, posta na parte gratuita e vai, like, compartilhamento, e você vai, e as pessoas vão vendo, e aí é gratuito. Entendeu? Mas, como que é, então, esse sistema de arrecadação, de contribuição em graça? Como é que isso é? Para manter esse evangelho da graça. Qual é a fonte de renda? É Deus. Deus é o sustentador da igreja. Nós trabalhamos. Eu, pelo menos, trabalho. Muitas coisas eu faço. Tudo um pouco. Até motorista de aplicativo eu faço também. Para ter uma renda. E dessa renda eu contribuo. Disso que Deus me dá, me abençoa. Nas outras coisas que eu faço. Sou eletricista também. Pedreiro. Faço muitas coisas. E contribuo. Fui pastor das Assembleias por 8 anos, no estado de Alagoas, Pernambuco. Nunca quis viver de obra, nunca quis viver de igreja. E poderia, mas não queria. Trabalhava, vendia bolacha, biscoito nas portas dos colégios, muitas vezes. Às vezes tinha o que comer, às vezes tinha pouca coisa, às vezes não tinha muita coisa, mas sempre Deus supriu. Né? Porque na minha vida se aplica a palavra que disse o salmista. Eu nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar um pão. Deus sempre supre. Eu troco a riqueza desse mundo
Eu troco os bens, os deleites e os prazeres deste mundo pelo conhecimento da graça de Deus, para poder levar esse conhecimento livre da minha consciência, de que eu não roubo, de que eu não faço isso, eu não pego os preceitos da lei e aplico aqui e nem aonde eu ensino, de forma nenhuma. Então, olha o que diz Atos capítulo 18, versículo 1, Atos 18, 1 em diante. E depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. O grande apóstolo dos apóstolos, maior de todos, o homem que recebeu os mistérios e segredos de Deus no terceiro céu, o homem que quando caiu em Damasco foi levado pela mão de um homem para a casa de Simão, curtidor, dentro de Damasco, mas que quando cobrou a vista foi levado pelos braços, pelo Espírito Santo no terceiro céu para receber as revelações do Evangelho da graça de Deus. Esse homem, esse daí, sim, poderia estar com o bolso cheio de dinheiro, poderia ter grana, poderia usar sua influência, o seu ministério, porque ele fundou todas essas igrejas e ele podia viver delas todinhas manter ela. Mas vê o que esses pastores presidentes fazem hoje. Ficam com todo o dinheiro. Paulo não. Olha o que Paulo fazia. Ele trabalhava. Ele trabalhava. Ele, o ofício dele era fazer tendas. Então, vamos ler ainda, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Vamos ver o que aqui diz. Ora, amado, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, a gente encontra que isso daí é o que vai acontecer. Realmente, é o que acontece realmente com quem está em graça. Então, olha o que diz Isaías, capítulo 56, versículo 11, para a gente finalizar. Isaías 56, 11. Olha o que ele diz sobre esses sacerdotes de hoje. O que ele dizia daqueles, e com certeza essa palavra se aplica a esses daí de hoje. E estes são cães gulosos, não se podem fartar. E eles são o quê? Eles são o quê? Eles são o quê? Pastores. Que nada compreendem, não sabem nada da graça de Deus. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Então, é isso exatamente que acontece. Pastores que nada compreendem, não sabem nada da palavra. Todos sem exceção, todos. Você tem medo de servir a Deus? Você tem medo de passar fome? Você tem medo de servir a Deus? Você tem medo de seguir a Cristo, de seguir essa graça? Você tem medo de passar fome, por isso que você faz isso? Você tem medo de chegar na hora do culto, porque não chega? Porque tem trabalhos e ocupações, medo de perder? É isso que as pessoas vivem hoje no sistema religioso, com medo e por medo. E por ter não ter para onde ir, se submete a esse sistema de escravidão. Eu termino com um versículo no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Termino com esse versículo aqui. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo te libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. A lei era isso. A lei era servidão. Era um jugo pesado. E Jesus tirou esse jugo e deu a nós o jugo da graça. Ao ponto que o apóstolo Tiago diz que os mandamentos de Deus não são pesados, mas o da lei era pesado para cumprir. Não cumpriam. Estava doente, estava enfermo.
Mas ele diz aqui, ó, para a liberdade que foi que Cristo te libertou, você está livre. Não se submeta mais a esse jugo de escravidão. Você não precisa depender desses homens. Eles não são nada, eles não significam nada. São o que a Isaías diz, são lobos, são cães gulosos, devoradores. Os verdadeiros devoradores da Bíblia, daqui no Novo Testamento, são esses pastores, sacerdotes, bispos, esses apóstolos falsos aí. É eles. O devorador, lá em Joel, lá em Malaquias, era um gafanhoto que devorava a colheita. Hoje, esse gafanhoto humanizou-se e está aí diante de você. Então, meu amado, examine esses versículos que você leu, examine essa palavra, né, e aplique ela. Não tenha medo, não. Não tenha medo. Creia, esteja firme nele. E pegue o seu dinheiro e use e gaste com a sua família, com você e com seus filhos. Assim diz o Espírito Santo. Amém. A graça e a paz para todos.